esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou esta parábola, porque estavam perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem também disse a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-a àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo que todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, alguns dos discípulos de Jesus estavam tremendamente enganados. Viram Jesus se aproximar de Jerusalém e, com aquela mentalidade ainda muito humana, muito mundana que muitos deles tinham, logo acharam que ali o reino de Deus iria chegar. Mas é o reino de Deus como muitos também imaginavam, um reino humano onde Jesus iria reinar e todos aqueles que não fosse parte seriam excluídos do reino. O reino que muitos contemporâneos de Jesus e muitos hoje também ainda aguardam. Jesus não disse nem que sim nem que não, mas quando ele conta esta parábola, é para dizer o seguinte: independente da hora que o reino de Deus, e aqui nós falamos do reino definitivo, ele chega até nós, nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito, porque o reino de Deus acontece quando nós
nos aplicamos para fazer o reino de Deus acontecer. Não, o reino de Deus não vai ser construído de uma forma mágica. Não é Deus descendo do céu e se instalando aqui no meio de nós que o reino de Deus vai começar a acontecer. O reino de Deus é fruto daqueles que trabalham com os dons, com os talentos, com a capacidade que cada um recebeu para construir este reino. E é por isso que Jesus conta essa parábola. Ele chamou os seus empregados, aquele patrão, e deu a cada um 100 moedas de prata e disse: cuidai, fazei essas moedas renderem, multiplicarem, ou trabalhai para que isto aconteça. E você viu que cada um, ao seu modo, foi trabalhar enquanto o patrão viajava, enquanto o patrão ia ser coroado. O primeiro recebeu as 100 moedas e a trabalhou duro, aplicou, e aquela 100 rendeu 10 vezes mais. Servo bom, o pouco que você recebeu, você o fez tornar muito. O outro recebeu 100, não foi tão aplicado, não teve a mesma capacidade, mas fez o que ele podia fazer, deu o melhor dele. Não dou conta de fazer como você faz, mas não tem problema. Eu faço como eu dou conta. E do meu jeito eu fiz render 5 vezes mais. Que Deus te abençoe, parabéns. Aquilo que você aplicou, rendeu 5 vezes mais. Abençoado seja por causa disto. E por último, chega aquele servo negligente, preguiçoso. Recebeu as 100 moedas, enrolou num lenço e ficou ali esperando o tempo passar até o patrão chegar. E chega e devolve as 100 moedas do jeito que recebeu, enrolada ali naquele lenço. Servo mau, preguiçoso. Sabes que eu colho onde não plantei, sabe que eu exijo daquilo que eu não falei. Você poderia, pelo menos, ter colocado esse dinheiro num banco, porque se não rendesse, pelo menos não teria perdido dinheiro. Amados irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus hoje quer dizer ao nosso coração e a cada um de nós? Primeiro, louvado seja Deus, porque nenhum de nós que viemos a este mundo não viemos de mãos vazias. Todos nós, cada um ao seu modo, à sua maneira, ao seu jeito, recebeu dons, recebeu talentos, recebeu carismas, recebeu graças, recebemos o dom de Deus, o Espírito de Deus. Deus é muito bom para conosco. Nos capacitou cada um do seu jeito, da sua maneira, mas todos nós recebemos dons. É responsabilidade minha, sua, de cada um de nós, usar bem esses dons, usar bem esses talentos de Deus. Há aqueles que estão trabalhando para valer, para fazer o bem acontecer, para multiplicar os bens. Eu digo bens, não é bens materiais, mas é multiplicar esse bem que é os dons e os talentos recebidos, e a gente pode colher muitos frutos, graças a Deus, de pessoas que se aplicam em fazer o bem ao outro, em cuidar dos outros. Mas ao mesmo tempo, não posso negar que os dons que recebemos de Deus é para fazer também a humanidade ser melhor. Como tem gente trabalhando para valer, para tornar a humanidade melhor. Graças a Deus que são pessoas corajosas, são pessoas empenhadas, estão realmente fazendo daquilo que recebeu um verdadeiro talento multiplicado. A humanidade é melhor e muita coisa está melhor em nossa vida porque tem pessoas trabalhando para isto. Começa com um homem que está lá no campo. Como é bom, levanta cedo para fazer acontecer, para cuidar da roça, para cuidar do campo, sem preguiça. Antes que o sol nasça, a pessoa já está de pé, trabalhando, empenhada. E graças a Deus temos o arroz, o feijão, temos o alimento diário, porque tem pessoas trabalhando para fazer isto acontecer.
Outros estão trabalhando nas indústrias, nas fábricas, nas pesquisas, nas universidades, mas estão empenhados em trabalhar. É colocar em prática o dom que Deus deu a cada um para o bem de todos, para o bem da humanidade e para o bem do reino de Deus. É assim que se constrói o reino de Deus, é assim que fazemos e construímos um mundo melhor. Até o banco que você está sentado aqui na igreja, que beleza! É fruto de alguém que trabalhou, de alguém que se empenhou, de alguém que fez o uso do seu dom, do seu talento para fazer algo maravilhoso. Mas nós não podemos negar que no meio de nós, entre nós e às vezes dentro de nós, há um mal terrível chamado preguiça. Junto com a preguiça vem a negligência. Aqueles que vivem simplesmente olhando para o tempo e deixando o tempo passar. Pode ser que nem faça mal a ninguém, mas também não faz bem do dom, do talento, inclusive do próprio tempo que tem. E não culpe que talvez você não tenha tamanha capacidade, tamanho dom, mas use o dom e a capacidade que você tem para fazer o bem todos os dias. Não seja uma pessoa negligente, não seja uma pessoa preguiçosa. Todo mundo pode, todos nós temos capacidades. O que nós não podemos é ficar olhando para o tempo. Quando teve, recentemente agora entre nós, as Paralimpíadas, eu fiquei impressionado com todos aqueles atletas que participaram desses Jogos Paralímpicos. Até porque demonstraram, muitos deles, terem muito mais talentos naquilo que fazem do que as pessoas que nós chamamos de normais. Os atletas que são capazes disso ou daquilo. Vocês vejam que pessoas que têm alguma deficiência ou alguma falta de habilidade, como eles são capazes quando se aplicam em fazer bem aquilo que fazem. Não pararam na falta de braço, nas pernas que não têm, nos olhos que não podem enxergar. Não, pelo contrário. Eles se aplicaram com a ausência a fazer daquilo lá um dom. E são dignos mesmo de aplauso. Nós, com os braços que temos, com os nossos olhos que parecem enxergar até demais, estamos cruzando os braços e não estamos fazendo desenvolver as nossas habilidades. Eu tenho que dizer a você, no bom tom do Evangelho de hoje, que toda preguiça e negligência é amaldiçoada por Deus. Servo mau não terá lugar para preguiçoso e para preguiçosa no reino de Deus. Aprenda, minha filha, a fazer alguma coisa. Alguém me diz, e a gente recebe todos os dias nos nossos programas e assim por diante, o lamento de tantos dos nossos que estão desempregados. E eu sei que realmente o desemprego é um drama, é algo realmente triste, lamentável. Nós não queríamos ninguém nessa situação. E eu digo a você, você pode até ficar desempregado. E eu não queria que nenhum de nós chegássemos a isso, nem um pai de família, nem uma mãe de família. Desempregado você pode ficar, mas desocupado nunca, jamais. Porque se você fica desocupado, deixa eu dizer a você, você está enterrando seus dons, seus talentos e sua capacidade. Não faça isso jamais. Eu sei que é desanimador, eu sei que você se preocupa muito com as contas que tem para pagar, com as coisas que tem para resolver. Mas as melhores coisas que a humanidade tem, as pessoas inventaram quando estavam em crise, quando estavam em tremendas dificuldades. A inteligência, quando não entregamos ela à preguiça, ou quando a gente não se entrega ao desânimo, ou quando a gente não entrega ao lamento, à murmuração, a inteligência sobe, a inteligência cria, a inteligência faz acontecer.
Nem que você precise vender cachorro-quente na praça, mas faça isto. Só não pode ficar à toa. Só não pode ficar parado. Nem que você, homem, vai fazer a mesma coisa que a sua mulher faz. Nossa, eu não sei fazer nada do que ela faz. Aprende. Amassa pão de queijo, seja lá o que for. Mas eu digo a você, a sua inteligência ela vai acontecer. Aquilo que Deus deu a nós, capacidade de pensar, ela vai se tornar mais ativa, mais criativa. Se a gente não usa nem 10% daquilo que é o nosso cérebro, da nossa capacidade, é nessas horas que o cérebro ativa, que o coração vem para fora, em que você é capaz, mesmo que seja errando. O que você não pode é ficar parado dizendo, Senhor, tenha piedade de mim, porque Deus quer você colocando os seus dons e os seus talentos para fora. Não é fácil, eu sei que muitas das nossas cidades são tremendas as dificuldades. Agora, não permita de forma nenhuma, de jeito nenhum, que o desânimo, o cansaço, o medo, o pavor, enterre os talentos e os dons que Deus deu a mim e deu a você. Podemos passar por tempos muito difíceis, e passamos, mas desanimados nós não podemos ficar. Se você tem no meio de você, lá no seu trabalho, alguma situação que é difícil até para você trabalhar, não pare diante disto. Inspiração de Deus não vai te faltar quando você quer aplicar os talentos e os dons que Deus te deu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!